Naquela noite fatídica, em uma casa espaçosa no bairro nobre de São Paulo, meu mundo desabou diante dos meus olhos. Eu, Ana, estava em pé no centro da sala, o coração acelerado como se quisesse sair do peito, enquanto 7 membros da família do meu marido, João, se levantavam, um por um, e batiam palmas. Não era um aplauso de apoio, mas sim uma celebração cruel pela minha saída. O som ecoava pelas paredes decoradas com quadros coloniais, como se cada batida arrancasse um pedaço da minha dignidade. Eu segurei firme a mala ao meu lado. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas dentro de mim crescia algo inesperado, uma chama silenciosa. Naquele instante, percebi, não estavam apenas me expulsando de uma casa. Estavam-me libertando de uma prisão dourada que eu mesma havia ajudado a construir. As palmas se tornaram mais altas. Como trovões em um céu sem nuvens, Dona Rosa, minha sogra, exibia um sorriso satisfeito. Carlos e Beatriz, cunhados, trocavam olhares cúmplices. E até os sobrinhos pequenos olhavam sem entender, mas imitavam os adultos. Eu queria gritar. Queria perguntar se alguém sabia o preço que eu paguei durante todos esses anos. Mas as palavras se recusaram a sair. Só restou o silêncio. E naquele silêncio, ouvi minha própria respiração. Pela primeira vez em muito tempo, parecia a respiração de alguém que ainda estava vivo. Levantei o queixo. Respirei fundo e caminhei até a porta. Cada passo era pesado, mas também era uma libertação. A cada batida de palma atrás de mim, eu repetia em pensamento: vocês não estão me derrotando. Estão me empurrando para a vida que finalmente será minha. E quando a porta se fechou atrás de mim, o eco das palmas morreu. Mas dentro de mim, algo começava a nascer. Lembro-me de quando tudo começou. Muitos anos atrás. Numa manhã ensolarada em Belo Horizonte. Eu, Ana, estava vestida de branco, o coração cheio de esperança, enquanto caminhava pelo corredor da Igreja Histórica de São Francisco de Assis. Na Pampulha, ao final do corredor, João me esperava, sorrindo com os olhos marejados de emoção. Naquele instante, eu acreditava que estava entrando não apenas em um casamento, mas em uma família unida. As músicas soavam fortes, e as palmas dos convidados eram diferentes das que ouvi anos depois. Eram palmas cheias de amor e de bênçãos. Depois do casamento, fomos morar na casa ampla da família dele, em São Paulo, no bairro dos Jardins. Era uma mansão antiga, com paredes de madeira trabalhada e cortinas de renda que deixavam a luz da tarde entrar suavemente. A sogra, Dona Rosa, me recebeu com um abraço caloroso. E os cunhados, Beatriz e Carlos, trouxeram flores para dar boas-vindas. Naquele momento, eu realmente pensei que havia sido aceita de coração. Recordo das primeiras semanas. Eu acordava cedo, preparava café fresco, pão de queijo quentinho e servia todos com carinho. O riso ecoava no salão de jantar. Conversávamos sobre planos, sobre negócios da família, sobre sonhos para o futuro. Eu acreditava que cada xícara de café compartilhada fortalecia nossos laços. As noites de sexta-feira eram ainda mais especiais. Todos se reuniam na varanda iluminada com pequenas lanternas. Bebíamos vinho mineiro e contávamos histórias engraçadas. Eu sentia que finalmente tinha encontrado o meu lugar no mundo. Se alguém me perguntasse naquele tempo, eu teria respondido sem hesitar: sou feliz. Esta é a minha família. Mas a vida, como o céu de Minas Gerais, pode mudar de repente. Atrás de cada riso havia pequenas sombras que eu ainda não conseguia ver. E aquelas memórias doces se tornariam, anos depois, feridas abertas, lembranças que só doíam porque um dia foram cheias de esperança. Com o passar dos anos, as paredes daquela casa em São Paulo já não pareciam tão acolhedoras. As cortinas de renda, que antes filtravam a luz dourada do fim da tarde, agora deixavam entrar uma penumbra pesada, como se pressentissem as mudanças silenciosas que estavam por vir. Comecei a perceber pequenas coisas. João, meu marido,
Já não me olhava nos olhos como antes. À mesa de jantar, enquanto todos conversavam, ele mantinha os olhos fixos no celular. No começo, eu dizia a mim mesma: é apenas trabalho, negócios da família. Mas dentro de mim crescia uma sensação incômoda, como um nó que não se desata. Lembro-me de uma noite em especial. Era tarde. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio antigo ecoava na sala. Eu acordei para beber água e, ao passar pelo corredor, vi um feixe de luz vindo do escritório de João. Espiei pela porta entreaberta e encontrei-o digitando mensagens, com um sorriso discreto no rosto. Era um sorriso que não me pertencia mais. Meu coração gelou. Perguntei a mim mesma: quem é ela? De que ri ele quando não está comigo? No dia seguinte, tentei afastar a desconfiança. Preparei pão de queijo fresco. Servi o café da manhã, como sempre. Mas o silêncio entre nós já era mais alto que qualquer palavra. Ele respondia minhas perguntas com frases curtas, o olhar perdido, como se estivesse em outro lugar. As raçaduras começaram a aparecer também com a família. Beatriz, minha cunhada, evitava cruzar olhares comigo. Carlos murmurava comentários que eu não compreendia bem, mas que me deixavam desconfortável. Até Dona Rosa, que no início me abraçava, agora me tratava com formalidade fria, como se eu fosse apenas uma hóspede indesejada em sua casa. Era como estar em um jantar elegante onde todos sorriem, mas por baixo da toalha os pés se empurram sem parar. Eu sentia o peso das mudanças, mas ainda não tinha coragem de nomeá-las. E foi nesse silêncio sufocante que percebi: algo em minha vida estava prestes a ruir. Era uma noite chuvosa em São Paulo. As ruas do bairro dos Jardins brilhavam com reflexos de neon e faróis. E o barulho da água contra o paralelepípedo parecia anunciar algo que eu ainda não sabia. João havia dito que trabalharia até tarde em uma reunião importante. Mas algo dentro de mim gritava que havia mais naquela noite. Peguei um táxi e pedi ao motorista para me deixar discretamente perto do prédio comercial onde João costumava ir. A chuva molhava meu cabelo, colava minha blusa no corpo, mas nada me importava. Quando cheguei, vi luzes ainda acesas no 10º andar. Subi as escadas de emergência, o coração acelerado. No corredor, minhas mãos tremiam quando toquei a maçaneta de vidro da porta. E então eu vi, através da cortina translúcida do escritório, distingui duas silhuetas se abraçando. João estava com uma mulher jovem, elegante, de vestido justo vermelho. Eles riam, se tocavam como se fossem os únicos no mundo. O sorriso que ele já não me dava há meses agora estava ali, estampado para outra. Meu corpo congelou. O barulho da chuva contra os vidros parecia gritar a verdade que eu não queria ouvir. Lágrimas desciam pelo meu rosto, misturando-se com as gotas de chuva. Eu bati levemente no vidro, sem me conter. As silhuetas se afastaram por um instante. João olhou em direção à porta, mas não abriu. Talvez tenha pensado que era apenas reflexo da tempestade. Afastei-me, engolindo o nó na garganta. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas meus pés não permitiram que eu desmoronasse ali. Desci as escadas correndo, a cada degrau deixando para trás a ingenuidade da mulher que acreditava em promessas eternas. Naquela noite, sob a tempestade paulistana, entendi de uma vez por todas: a traição não era mais um pressentimento. Era um fato. E meu silêncio não poderia esconder para sempre a cicatriz que começava a sangrar. Voltei para casa naquela noite com a roupa encharcada pela chuva e o coração mais pesado do que nunca. Cada passo pela Avenida Paulista parecia arrastar não só meu corpo, mas também os anos de sonhos e promessas que eu havia carregado ao lado de João. Quando entrei no quarto, tudo parecia igual: a cama arrumada, o abajur aceso, o cheiro de café ainda impregnado nas paredes. Mas dentro de mim, nada era o mesmo. Sentei-me no chão frio de madeira, abracei-me os joelhos e chorei até a garganta arder. O silêncio da casa parecia zombar de mim, como se cada parede dissesse: você sabia.
mas fingiu não ver. Passei horas revivendo cada detalhe. As mensagens escondidas, os olhares desviados, as desculpas de trabalho até tarde. E agora a imagem viva dele, sorrindo para outra. Eu me perguntava, onde foi que me perdi? Em que momento deixei de ser suficiente para o homem que jurei amar? Me lembrava de todas as vezes que cozinhei feijão no domingo, que lavei as camisas sociais dele, que o acompanhei em reuniões de família como se fosse minha obrigação sorrir. Será que tudo isso não tinha valor? Ou será que o valor estava apenas em me manter calada? As perguntas não tinham resposta, mas não me deixavam dormir. Fechei os olhos e vi o rosto de Dona Rosa, minha sogra, fria e distante nos últimos meses. Vi um olhar enviesado de Beatriz e os comentários atravessados de Carlos. Seria possível que todos já soubessem? Que eu fosse a última a descobrir? O peso da solidão caiu sobre mim como uma onda. A mulher que um dia acreditou ter encontrado uma família agora se via como uma estranha dentro da própria casa. E no fundo do peito, uma dúvida cruel martelava: e tão tal se eu nunca tivesse entrado nesta família, minha vida teria sido diferente? Naquela noite, sozinha no chão do quarto, com lágrimas secando no rosto e a lua escondida atrás das nuvens de São Paulo, a única coisa que consegui dizer em voz baixa foi: Deus, por que comigo? E o silêncio respondeu, deixando no ar apenas a certeza de que nada mais seria como antes. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A casa grande no bairro dos Jardins, em São Paulo, parecia maior do que nunca, mas também mais vazia. Cada canto me lembrava de uma promessa quebrada. Cada móvel parecia guardar um segredo. Eu caminhava pelos corredores como uma sombra, tentando entender em que momento minha vida havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Mas, no meio desse abismo, algo começou a mudar. Talvez fosse a exaustão de chorar todas as noites. Talvez fosse o instinto de sobrevivência que existe em cada mulher. Certa manhã, acordei antes do sol nascer. Sentei-me na varanda e fiquei observando as luzes da cidade acenderem uma a uma, como estrelas terrestres. E naquele instante pensei: se a cidade não para, por que eu devo parar? Levantei-me, tomei um banho demorado e, pela primeira vez em meses, vesti uma roupa que não era para agradar ninguém, apenas para me sentir bem comigo mesma. Coloquei um vestido simples. Prendi o cabelo e, ao me olhar no espelho, vi um brilho que havia desaparecido. Era pequeno, frágil, mas estava ali. Decidi sair. Peguei o metrô até a Avenida Paulista. Comprei um café forte e caminhei sozinha, observando as pessoas apressadas indo para o trabalho. Não era fácil. Meu peito ainda doía, mas percebi que o mundo não havia desmoronado comigo. O mundo seguia. E eu também podia seguir. Comecei a escrever em um caderno velho que encontrei em casa. Nele, anotei tudo o que havia suportado, cada humilhação, cada silêncio forçado, cada lágrima escondida. Mas, ao lado dessas anotações, escrevi também o que eu ainda sonhava: liberdade, dignidade, recomeço. Era como se, ao colocar no papel, eu transformasse dor em combustível. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha uma escolha. Eu podia continuar sendo a mulher que aceitava tudo em silêncio, ou podia ser aquela que, mesmo ferida, se levantava para contar a própria história. E naquela manhã, em meio ao barulho dos ônibus, ao cheiro de café fresco e ao vento frio de São Paulo, eu dei meu primeiro passo. Um passo pequeno, quase invisível para o mundo. Mas, para mim, foi o início de uma nova vida. Depois daquele primeiro passo, percebi que não podia mostrar de imediato a força que começava a renascer em mim. Naquela casa, qualquer sinal de resistência seria visto como desafio. E eles, Dona Rosa, Beatriz, Carlos e os outros estavam sempre prontos para me esmagar ainda mais. Então, aprendi a disfarçar. Nas refeições de domingo, quando todos se reuniam ao redor da mesa farta de feijoada, eu me mantinha em silêncio.
cabeça baixa, mãos cruzadas no colo, como se fosse apenas uma mulher derrotada. Eu deixava que pensassem que minha alma havia se rendido. E, quanto mais acreditavam nisso, mais revelavam suas verdadeiras intenções. Ouvi conversas sussurradas sobre dividir bens, sobre empresas da família, sobre heranças que deveriam ficar em mãos de sangue, não de estranhos. Eles falavam como se eu não estivesse ali, como se eu fosse apenas uma sombra na sala de jantar. Mas, dentro de mim, cada palavra era anotada com o cuidado de quem recolhe provas. Até João, enganado pela minha máscara de fragilidade, relaxou sua vigilância. Voltou a sair mais vezes. Voltou a deixar o celular largado em cima da mesa sem se preocupar. Eu observava tudo, anotava mentalmente, mas por fora continuava interpretando a personagem da esposa dócil, quebrada e conformada. Houve um jantar em que Beatriz comentou em voz alta, diante de todos: a Ana já nem reage mais, virou parte da mobília. As risadas ecoaram pela sala, e eu forcei um sorriso tímido, fingindo concordar. Mas por dentro, aquele comentário foi o combustível perfeito. Eu sabia, quanto mais eles me subestimassem, mais força eu teria quando chegasse a hora da verdade. Às vezes, sozinha no quarto, eu treinava meu olhar no espelho, o olhar de quem parece vulnerável, mas guarda uma chama escondida. O olhar de quem espera o momento certo para se levantar. Naquele jogo cruel, percebi que fingir fraqueza era, na verdade, a minha arma mais poderosa. Durante meses, eu fui a mulher silenciosa que eles pensavam controlar, mas, por trás daquela máscara de fragilidade, eu colecionava cada detalhe como quem monta um quebra-cabeça inevitável. Mensagens salvas em um pendrive escondido. Extratos bancários esquecidos sobre a mesa de João. Recibos de hotéis em Brasília e Campinas, tudo cuidadosamente arquivado no meu caderno velho. Agora transformado em um dossiê. A cada nova prova, minha determinação crescia. Eu já não era a mulher que chorava sozinha no chão frio. Eu me tornava a mulher que conhecia a força de ter a verdade em suas mãos. A primeira a perceber algo diferente foi Beatriz. Numa tarde, quando entrei na sala de estar com uma pasta cinza nas mãos, ela me olhou de cima a baixo e comentou em tom irônico: "O que é isso, Ana? Finalmente arrumando a papelada da sua vida inútil?" Eu sorri, calmamente, e respondi: "Exatamente." Ela não sabia. Mas dentro daquela pasta estavam documentos suficientes para desmontar todas as mentiras de João e para expor os segredos que a família inteira escondia. Poucos dias depois, participei de um jantar na casa de um sócio da família, em São Paulo, no Item Bibi. O salão era elegante, cheio de empresários e parentes. Era o ambiente perfeito. Enquanto todos brindavam com taças de vinho tinto, levantei-me lentamente e caminhei até o projetor que estava preparado para uma apresentação de negócios. Conectei meu pendrive e, em segundos, imagens e documentos começaram a aparecer na tela. Transferências suspeitas, mensagens trocadas às escondidas, registros que ligavam João a uma vida dupla. O salão inteiro mergulhou no silêncio. Eu, de pé ao lado da tela, mantinha a voz firme. Durante anos, me disseram que eu era apenas uma sombra nesta família. Pois bem, aqui está a sombra que vocês tentaram esconder. As expressões mudaram. Alguns arregalaram os olhos em choque. Outros baixaram a cabeça em vergonha. Até Dona Rosa, sempre altiva, perdeu a cor do rosto. Naquele instante, eu sentia algo que há muito tempo não experimentava. Não era vingança, era clareza. Pela primeira vez, todos estavam diante da verdade e a verdade estava nas minhas mãos. A revelação no jantar de negócios foi apenas o início. Eu sabia que ainda faltava dar um passo maior, um passo que não deixasse dúvidas. Assim, escolhi um momento em que ninguém poderia me silenciar: a festa de aniversário de Dona Rosa, organizada em um salão luxuoso no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O salão estava cheio.
políticos, empresários, amigos de longa data da família, todos vestidos com elegância, brindando com champanhe e sorrindo como se nada pudesse arranhar aquela imagem de perfeição. João se apresentava como um marido respeitável, ao lado de uma família que parecia exemplar. Mas eu carregava comigo a verdade. E sabia que era a noite em que ela se tornaria pública. Quando as luzes diminuíram e os convidados se reuniram para ouvir os discursos, aproveitei o momento, peguei o microfone das mãos de Beatriz, que fazia questão de me ignorar, e subi ao pequeno palco. O burburinho cessou aos poucos, e senti centenas de olhos voltados para mim. Respirei fundo, ergui a pasta cinza e disse: hoje, todos vieram celebrar mais um ano de vida da matriarca desta família. Mas antes de brindar, acredito que todos merecem conhecer o que realmente se esconde atrás destas paredes. Com um gesto simples, pedi para ligarem o projetor. E, diante da plateia atônita, imagens e documentos começaram a surgir. Movimentações financeiras ilegais. Mensagens de João para sua amante. Contratos falsificados em nome da empresa da família. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas mulheres levaram a mão à boca em choque. Homens cochichavam nervosos. E até os músicos interromperam suas notas. João avançou em minha direção, tentando desligar o projetor. Mas eu o encarei e disse alto: não adianta mais, João. A máscara caiu. As pessoas se levantaram de suas cadeiras. Alguns filmavam com celulares. Outros se afastavam da família como se a mansa pudesse ser contagiosa. Dona Rosa tentou protestar, mas a voz falhou. Naquele momento, eu não tremia mais. A dor de meses, anos de silêncio, se transformava em força. Eu não era mais a mulher humilhada diante de 7 pessoas em uma sala. Eu era a mulher que, diante de centenas, finalmente mostrava a verdade. E no reflexo das taças ainda erguidas, vi algo que me fez sorrir por dentro. Não eram mais aplausos de escárnio que ecoavam. Era o som de um mundo desmoronando deles. Não o meu. Depois daquela noite em Higienópolis, a vida de João nunca mais foi a mesma. Os vídeos e fotos da revelação se espalharam rapidamente. Em poucas horas, já estavam nos grupos do WhatsApp de empresários e até em jornais locais. O que antes era uma família considerada respeitável se transformava, aos olhos de todos, em um espetáculo de escândalo. João tentou negar, deu entrevistas rápidas, dizendo que era vítima de uma armação. Mas os documentos estavam lá, recibos assinados, mensagens salvas, transações bancárias que não podiam ser explicadas. Sua credibilidade despencava a cada dia. No escritório, os sócios começaram a se afastar. O telefone tocava cada vez menos. E quando tocava, era apenas para confirmar o rompimento de mais um contrato. O homem que já foi respeitado nos círculos de negócios agora sentava sozinho, em um escritório bagunçado, com a gravata solta e os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Dentro de casa, a situação era ainda pior. Dona Rosa, que sempre o defendia, agora mal conseguia olhar para o filho. Beatriz e Carlos, os cunhados tão orgulhosos, passaram a se preocupar apenas em salvar a própria pele. O silêncio que antes me oprimia agora os esmagava. Eles falavam baixo nos corredores. Discutiam sobre quem assumiria as dívidas, quem arcaria com os processos. Lembro-me de uma tarde em que voltei à mansão para buscar algumas coisas. Encontrei João sentado à mesa da sala de jantar, a mesma onde tantas vezes fui humilhada. A mesa estava cheia de papéis espalhados, notificações judiciais, extratos negativos, cartas de cobrança. Ele levantou os olhos, e pela primeira vez não vi arrogância. Vi apenas um homem quebrado. Ana, ele sussurrou. A voz embargada: você venceu. Olhei para ele em silêncio. Não havia vitória naquele momento. Apenas justiça. Eu não sorri. Não gritei. Apenas respirei fundo e disse: não se trata de vencer. Se trata de mostrar a verdade. E saí.
deixando para trás um homem preso ao seu próprio abismo. O mundo dele estava em ruínas, mas o meu, finalmente, começava a se reconstruir. O escândalo ganhou força rapidamente. Em menos de 3 meses, os processos começaram a se acumular contra João e parte da família. Acusações de fraude fiscal, falsificação de documentos e até desvio de recursos da empresa da qual ele era sócio. O que antes era apenas um drama dentro de casa agora se transformava em um caso jurídico acompanhado por jornalistas de São Paulo e até de Brasília. No dia da audiência, acordei cedo. O céu estava cinzento, típico da capital paulista. Vesti uma roupa simples, mas firme, uma blusa branca, calça preta e blazer cinza. Não precisava de luxo, precisava apenas de postura. O fórum da Barra Funda estava lotado. Advogados, jornalistas, curiosos todos queriam assistir à queda definitiva da família que antes parecia intocável. Entrei na sala de audiência e, pela primeira vez, não fui a mulher ignorada em um canto. Eu era testemunha principal. Vi João sentado ao lado dos advogados, com o rosto abatido. Ao seu redor, Dona Rosa, Beatriz e Carlos tentavam manter a compostura, mas os olhares nervosos os entregavam. O juiz, um homem sério de voz firme, pediu silêncio e iniciou a sessão. Quando fui chamada para depor, caminhei até à frente com passos firmes. Segurei a pasta cinza que se tornara minha aliada e olhei nos olhos do juiz. Minha voz não tremeu. Contei o que vivi, as humilhações, as traições, e apresentei cada documento que havia guardado com tanto cuidado. Enquanto eu falava, percebia os murmúrios no fundo da sala. Os jornalistas anotavam cada palavra. As câmaras pescavam discretamente. João abaixava a cabeça, incapaz de me encarar. No final do depoimento, o juiz me perguntou: Dona Ana, a senhora tem algo mais a declarar? Respirei fundo e disse: apenas que a verdade sempre encontra o caminho. Talvez demore, talvez doa, mas um dia ela se levanta. E hoje, aqui, a verdade está de pé. A sala mergulhou em silêncio. E naquele instante, senti que não era apenas eu quem se libertava, era a própria justiça sendo restaurada. Quando o juiz bateu o martelo anunciando o prosseguimento do processo e as penalidades iniciais, não houve aplausos, não houve gritos. Apenas um peso saiu do meu peito. Era o som invisível do fim de um ciclo. Depois do julgamento, senti como se finalmente tivesse saído de um túnel escuro. Não foi fácil, não foi rápido, mas era como se o ar voltasse a encher meus pulmões depois de anos de sufocamento. Pela primeira vez em muito tempo, pude olhar para o futuro sem sentir apenas medo. Mudei-me para um apartamento simples em Pinheiros, em São Paulo. Pequeno, mas cheio de luz. As janelas grandes deixavam entrar o sol da manhã, e eu fazia questão de abrir todas as cortinas assim que acordava. Aquele gesto simples era meu ritual de liberdade. Decorei o espaço com o essencial: um sofá azul claro, uma mesa de madeira herdada da minha mãe e prateleiras cheias de livros que antes estavam esquecidos na mansão da família. Coloquei plantas nas varandas samambaias, violetas, até uma pequena jabuticabeira em vaso. Cada folha nova parecia-me lembrar de que a vida sempre encontra um jeito de renascer. Voltei a trabalhar com aquilo que sempre amei: consultoria financeira para mulheres empreendedoras. Comecei com reuniões pequenas em cafés, ajudando amigas a organizarem suas contas, a criarem planos de negócio. Em pouco tempo, as indicações foram crescendo. Descobri que minha dor tinha se transformado em força. Eu sabia exatamente o preço de não ter voz. E queria ajudar outras mulheres a nunca passarem pelo mesmo. As manhãs tinham gosto de café forte e pão de queijo quentinho da padaria da esquina. As noites eram silenciosas, mas um silêncio bom, diferente daquele silêncio sufocante da mansão. Agora era um silêncio que me pertencia. Certa vez, enquanto colocava flores frescas em um vaso de vidro, margaridas brancas compradas na feira de domingo, percebi que estava sorrindo sozinha.
Não porque algo extraordinário havia acontecido, mas porque, finalmente, eu estava em paz comigo mesma. Era o meu renascimento. Não como a esposa perfeita de uma família tradicional, mas como Ana, uma mulher inteira, capaz de se levantar das cinzas e construir uma vida nova com suas próprias mãos. Com o tempo, percebi que minha história não era apenas minha. Muitas mulheres me procuravam em silêncio, carregando olhares que eu já conhecia bem, o olhar de quem foi enganada, de quem foi diminuída, de quem já pensou que não conseguiria recomeçar. Comecei a organizar pequenos encontros em uma sala emprestada no Centro Cultural de Pinheiros. No início, eram apenas 4 ou 5 mulheres. Sentávamos em círculo, com café passado na hora e pão caseiro trazido por alguma de nós. Ali, entre confidências e lágrimas, compartilhávamos dores e, pouco a pouco, transformávamos essas dores em planos. Eu mostrava a elas como organizar um orçamento, como abrir uma conta separada, como registrar uma pequena empresa. Mas, acima de tudo, eu dizia: vocês não são invisíveis. A vida de vocês não se resume ao que os outros decidem. Certa vez, uma jovem chamada Mariana me contou que sonhava em abrir um pequeno salão de beleza. Mas nunca acreditou que poderia. Depois de meses de orientação, ela voltou no grupo com as mãos cheias de orgulho. Mostrou a foto da sua plaquinha com o nome Beleza e Cor. Quando vi o brilho nos olhos dela, entendi que o meu renascimento estava dando frutos em outras vidas. As reuniões cresceram. O que começou em uma sala pequena passou a acontecer em espaços maiores, até que um dia fui convidada para dar uma palestra em uma universidade em Belo Horizonte. Entrei num auditório lotado, respirei fundo e contei minha trajetória, da mulher expulsa com aplausos sarcásticos à mulher que aprendeu a aplaudir a si mesma. Quando terminei, a plateia ficou em silêncio por alguns segundos, antes de explodir em palmas, mas dessa vez, não eram palmas de zombaria, eram palmas de reconhecimento, de solidariedade, de inspiração. E ali, com as mãos de tantas pessoas batendo juntas, percebi que não era mais apenas a história de Ana, era a história de todas as mulheres que decidiram não aceitar as correntes invisíveis. Naquele dia, senti orgulho de ter transformado a queda em exemplo. Não era mais apenas sobrevivência, era liderança, era inspiração. O tempo passou, mas as consequências da traição ficaram para todos que haviam me virado as costas. João, que um dia ostentava status de empresário respeitado, agora era apenas um homem em meio a processos, dívidas e portas fechadas. Seus antigos sócios já não atendiam suas ligações, e os convites para eventos desapareceram. Vi uma reportagem rápida em um jornal local. Ele havia vendido o carro de luxo e se mudado para um apartamento pequeno em Moca, longe do brilho que tanto amava mostrar. A família, que havia me aplaudido no dia do divórcio, começou a sentir o peso da perda. Dona Rosa, acostumada a festas e aparências, agora andava discretamente, tentando evitar os olhares julgadores do bairro. Beatriz e Carlos, que se vangloriavam do sobrenome, passaram a discutir sobre quem pagaria as dívidas herdadas. As mesmas mãos que bateram palmas ao me expulsar agora tremiam diante das cobranças. Certa tarde, enquanto caminhava pela rua, encontrei Beatriz. Ela tentou sorrir, mas seus olhos estavam cansados. Com voz baixa, disse: Ana, se tivéssemos sabido que você era tão forte, talvez tivéssemos agido diferente. Olhei para ela em silêncio. Não havia mais mágoa, apenas distância. Respondi calmamente: a força sempre esteve aqui. Vocês só não quiseram enxergar. Continuei meu caminho, sem olhar para trás, porque eu sabia, o preço da traição não se mede apenas em bens perdidos, mas em algo muito mais profundo: o arrependimento eterno de quem escolheu o lado errado da verdade. E esse preço, João e sua família ainda estavam pagando dia após dia. Já eu, caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, sentia o vento no rosto e uma paz rara no coração.
O preço que paguei foi alto, mas diferente do deles. O meu preço se transformou em liberdade. Hoje, ao olhar para trás, percebo que cada lágrima, cada silêncio, cada noite fria na mansão da família do João me trouxe até aqui. Não foi um caminho fácil, mas foi o caminho que me transformou. Agora moro em um apartamento iluminado em São Paulo, no bairro de Pinheiros. As janelas grandes deixam o sol entrar todas as manhãs, e eu abro as cortinas com a sensação de que o mundo também se abre diante de mim. Ao lado, meu filho segura a minha mão. O riso dele é a prova viva de que a vida sempre pode florescer. Mesmo depois da tempestade, às vezes, ainda passo em frente à antiga mansão nos jardins. O portão de ferro agora carrega uma placa de vende-se enferrujada. Não sinto mais dor ao vê-la. Apenas constato: aquela casa não era um lar. Era apenas um palco de ilusões. Com minhas palestras e oficinas, tenho conhecido mulheres de todas as idades. Cada história que escuto me lembra da minha própria jornada. E sempre repito a elas: ninguém pode decidir o seu valor. Nem marido, nem sogra, nem sociedade. Seu valor está em você. E é inegociável. Aprendi que a verdadeira vitória não está em ver o inimigo cair, mas em se levantar e construir uma vida onde a dor não manda mais. E se há uma mensagem que quero deixar é esta: não importa quantos aplaudam a sua queda, se você continuar em pé, cedo ou tarde o mundo aplaudirá a sua coragem. Hoje, não sou apenas Ana, a mulher que foi expulsa por 7 pessoas em uma sala. Sou Ana, a mulher que encontrou sua própria voz e que agora ensina outras a encontrarem a delas. E enquanto o sol se põe atrás dos prédios de São Paulo, sinto que minha história não termina aqui. Ela continua. Em cada mulher que decide abrir a janela, respirar fundo e acreditar, há sempre um recomeço à espera.